vou tentar mostrar dois exemplos, então, da mesma foto de referência, tá? Mostrar dois exemplos de pintura rapidinho aqui, tá? De como seria, então, como eu interpretaria uma referência de uma maneira mais acadêmica, tá? E de uma maneira visual, impressionista, tá? Com um olhar inocente, tá, gente? Vamos deixar aqui, ó, o olhar inocente. Ok. Então aqui só para eu coloquei a imagem sem distorções, porque né, aqui está a minha referência ao lado da minha tela, e assim é o meu setup, tá? Isso aqui tudo, ó. Vocês estão vendo meu mouse, por acaso? Acho que não, né? Mas enfim, eu vou deixar aqui a imagem sem distorções, só para vocês verem, até porque ela também está um pouco mais clara, a imagem de referência. Vou só ligar aqui a bateria externa para garantir que a câmera não vai desligar. Mexendo no zoom, vou botar o microfone aqui. Mais pertinho. Tudo bem, olha só a questão da imagem de referência. Eu já vou iniciar a pintura. Tá. Bom, gente, eu não vou falar muito hoje, tá, sobre os meus materiais, sobre essas coisas, porque isso vai ser tópico das próximas aulas, tá? Hoje o foco não é tanto nesses detalhes. É mais pra gente, então, ver como eu pensaria essa imagem aqui se eu fosse pintá-la de forma acadêmica e como eu normalmente pinto essa imagem, como eu ataco o desafio, tá? Então, a primeira coisa que o acadêmico vai fazer quando ele vai pintar, na maioria das vezes, é pegar um lápis, né? Então, deixa eu ver se vai aparecer bem. Tá, eu tenho aqui um lápis carvão, eu vou dividir ao meio. Essa é uma imagem bem vertical, né? E aí, o que eu quero dizer quando eu falo em pensar? Pensar a coisa. Eu vou entender o braço, eu vou desenhar até através. Vou pensar a estrutura, eu vou desenhar coisas que não estão ali. Para dizer assim, ó, esse aqui é um braço, a gente meio que idealiza a coisa, né? A gente vê isso muito com muita qualidade, né? Com muita qual é a outra? Dá pra me ouvir bem aí, o microfone tá um pouquinho mais longe agora, né? A gente vê isso em quadrinistas, né? Ilustradores, a galera que é muito boa de linha, né? Então eu vou olhar para essa imagem e vou entender os dedos, e uma das vantagens, tá, que eu pelo menos penso assim dessa forma de ter esse conhecimento, né, dessa forma de se pensar, a gente, quando a gente quer ser criativo com a coisa, quando eu quero tipo fazer uma versão do que eu estou vendo, né? Não exatamente aquilo que eu estou vendo, mas eu estou pensando como é que é a estrutura dessa mão, né? Como é que é a perspectiva dela. Tá dando para ver aqui, tá? Né? E o treino que eu tive, etc, meus anos de desenho, enfim, a figura, etc, eu vou acertando meio que o desenho, né? Tentando, ou pelo menos estando próximo daquilo, mas ó, cada dedo é considerado e eu vou em cada situação, daqui a pouco sentindo uma oportunidade de aumentar uma coisa, exagerar outra, mexer na pose ou ajustar, digamos assim, eu quero deixar mais próximo, né? E essa mão ela tá num canto de um sofá e aqui tem uma almofada, etc, né? E bom, eu fiz essa mão, vi o braço, aí eu vou pensar, será que a mão está grande o suficiente em relação a esse braço, né? Turner é um grande, eu só não estudei muito ele, eu não quis incluir ele aqui, mas o Turner realmente
É um dos grandes. Né? E eu vou fazer outro braço, vou pensar que ele passa lá por trás. Vou pensar assim, bom, aqui tem a sombra, e a sombra eu já aproveito para... Ah, mas eu não enxergo muito bem o que está acontecendo aqui na musculatura, mas bom, mas eu conheço a anatomia, daqui a pouco eu quero mostrar. Né? Então isso... Ó, vou pensar o pulso, vou pensar a mão que está aqui de uma maneira, né, de forma tridimensional, de onde está esse dedo, a estrutura. Aqui eu tô, só para quem está em dúvida, tá? Isso aqui é uma tela, tá? É uma tela que eu estiquei com uma prancheta minha aqui com fita crepe. Essa fita crepe da 3M azul aí, essas de mascarar as coisas. Então, né, e tem outras formas, eu poderia pensar em fazer mais caixas tridimensionais, imaginárias. Aqui eu não tenho, sinceramente, assim, de novo, isso não é uma crítica, mas eu não tenho muita paciência para essas coisas e logo vocês vão entender por quê. Assim, espero. Enfim, eu estou desenhando coisas que na minha imagem de referência eu nem consigo ver. Tipo, eu nem consigo ver o contorno desse dedo, né? Mas, enfim. Então aqui eu desenho o que eu consigo entender por esses dedos, essa mão direita dela aqui, tá? E esse aqui é um lápis carvão, para quem está perguntando, é um lápis carvão da Generals 2B, tá? Eu costumo usar o lápis carvão quando eu vou para tela, mas tem gente que faz um grafite mesmo. E pelo que eu sei, não tem muito problema. Um pouquinho de cada uma dessas cores aqui, né, com um pincel bem fininho. Agora, então, gostei das minhas linhas, vou colocá-las aqui. E aí, claro, sombra aqui que essa mão projeta sobre o braço. Eu vou fazendo, então, o que a gente chama, né, os outlines, né, o contorno, aonde eu vou preencher, etc. Tá? E aí, cara, esse processo o processo de pintura acadêmica ele é por muitas camadas, né? Ou, enfim, ele é mais lento, espera secar, faz uma base, eu não estou fazendo aqui o processo acadêmico de pintura mesmo, eu estou usando tinta, mas estou mais fazendo meio que a lógica de como se constrói, né? Com desenho, com estrutura, com anatomia, linhas. Né? O correto aqui seria deixar isso aqui tudo secar, ou até fazer com uma cor mais clara. E só depois passar a preencher as coisas, né? E eu não sou contra a gente, muito, muito pelo contrário, né? Testar de vários métodos de pintura, ver o que nos serve melhor e tal. Sombra, né? Ah, boa pergunta. Vocês me perdoem. Belíssima pergunta, Arte de José. Deixa eu só terminar essas linhas aqui, eu vou pegar os tubos para mostrar, tá? Quais são essas cores, foi a pergunta. Então eu estou emulando também uma paleta simples, uma paleta parecida, não vou dizer que é Dzorn, mas talvez parecida com a Dzorn. A paleta Dzorn não tem um amarelo tão vivo, esse aqui é um amarelo cádmio, se não me engano. Tá, então, eu vou desenhar as linhas e eu acho que se eu fosse perguntar aqui para vocês, não precisam, podem responder se quiserem aí, quem gosta de pintar assim?
se dando o desenho, né? E quando pensa em se dar o desenho inteiro, o desenho antes, pensa em contornos, assim, né? Em estrutura do dedos, braço, cotovelo, nariz, boca, olho. Quem que... Né? Quem que pinta dessa forma aqui? Eu imagino que a maioria, né? Ou pelo menos dos não impressionistas da turma aí. A maioria dos alunos que eu tive, né, e tenho, até que fizeram o curso mais longo, de 6 meses do ano passado, enfim, o pessoal que estuda comigo aqui no ateliê em Porto Alegre, começa assim, a maioria, né, não todos, mas começa apegado a isso, a contornos, a linhas, né. Aí depois disso, né, eu pegaria... Aqui até eu estou indo com um pincel meio grande, porque é a impressão que eu tenho, mas enfim... o que eu vejo, né, das pessoas mais clássicas é ir, tipo, então agora preenchendo dentro das linhas, né, colocando aos pouquinhos e fazendo a coisa, tipo, qual é a cor, né, ou fazer, na realidade, ou fazer uma base, né, achar uma cor base, assim, dar um tom por baixo mais fininho, depois trocar ele por cima, né, tipo, alguma coisa assim. Então, nesse lado aqui, tá? Para quem for fazer o exercício, nesse primeiro desenho, esse primeiro lado, eu quero que vocês pintem, né, não necessariamente com contorno, mas da maneira que vocês naturalmente pintariam essa referência. Tá? Se não estivessem fazendo um curso de impressionismo, não tivessem visto ou ouvido o que eu estou prestes a fazer aqui do outro lado. Então, a gente vai preenchendo aqui, mãozinha e tal. Só que eu como eu tenho esse cacoete, né, como eu sou impressionista, eu já vou juntando muita coisa. Que é uma das características, assim, a pintura, olha, é uma das características desse pensamento impressionista, é pensar no todo, né? É tipo, tem vários métodos, tem gente que começa, né, por um olhozinho, deixa o olho todo pronto e tal, e vai indo, etc. Então, são maneiras um pouco diferentes de pensar a construção, tá? Eu vou pegar aqui os tubos de tinta para mostrar e depois eu vou então agora... Tá, gente, eu não vou terminar essa parte aqui não porque eu não goste ou não queira, mas pra gente economizar no tempo, porque não falta muito, tá? Então as minhas tintas são essas aqui, gente. Deixa eu ver se eu mostro aqui. Eu tenho o preto e o branco, tá? Da Winsor Newton. Essa é uma marca importada, muito boa qualidade. Essa Artis, né? Ela é bem boa qualidade, corre muito bem, consistência excelente, cor excelente. Comprei no site da Fruto de Arte, tá? E essas duas cores aqui são de uma marca brasileira que eu descobri recentemente, para quem não conhece. Jules e Jules. Não sei bem como pronunciar. Julie ou Julie, não sei como pronunciar. Tá? E ela é uma marca que eu descobri recentemente e que me indicaram, e pelo que eu li, ela tem uma qualidade muito parecida com essa Winsor Newton profissional. Ela tem muito pouco preenchimento, assim, ela tem uma pigmentação muito alta. Então é o amarelo de cádmio esse, e aqui o carmim, tá? É um vermelho um pouquinho mais frio. Tá? E ele, enfim, eu estou gostando, né? Usei um pouquinho dessa tinta já, ela me parece ser páreo, né, com essas Winsor Newtons que são muito boas, tá? Só que por uma fração do preço, assim, meio que tipo muito mais barato. Então vale para quem usa óleo e se não conhece, fica aí a dica de visitar o site deles, né? Sim, a tinta óleo. E, cara, o preço deles está excelente, assim, pro nível de qualidade. Eu andei testando aí já. Ela flui muito bem, tem uma consistência excelente, bem amanteigada, assim. E recomendo, então, tá?
Uma bela notícia para nós brasileiros aí. Não depender de tinta importada, óleo, para ter, né, uma tinta de alta qualidade. Tá. Vamos lá.